Olá, caros assinantes da Bitcoin Block e da Honey Badger Research, mais uma vez aqui agora com um monte de novidade para vocês. Eu, Bruno Lazarato, Ricardo Richter, nessa última edição, podemos dizer assim, da Crypto Wrap-Up na Bitcoin Block, é a primeira no nosso canal oficial, só nosso. Eu queria primeiro falar para vocês essa novidade, agradecer a presença do Bruno, agradecer o Ricardo também e contar para você, assinante, que continuamos na Moca, continuamos no Principado, mas agora de casa própria, né? A gente gostaria muito de agradecer toda a parceria que a gente teve com a Bitcoin Block, eles nos receberem nesse espaço, nesse canal já tão tradicional, onde a gente começou o nosso trabalho, tivemos a oportunidade de aprender, conquistar, conhecer vocês, conhecer o pessoal, aprender muito com eles, mas chega um momento que o filho precisa sair do ninho, né? Passarinho precisa voar. E foi uma decisão que eu e meus sócios, Ricardo e Bruno, tomamos de criar o nosso próprio canal e enfrentar sozinho esse desafio que é levar informação de qualidade para vocês. Então, eu queria, em primeiro lugar, de novo, agradecer a Bitcoin Block e convidar você que nos segue aqui na Bitcoin Block a visitar o nosso canal no YouTube, o nosso Telegram também. O nosso canal no YouTube é Honey Badger Research, se você procurar lá, depois a gente deixa aqui no vídeo também, mas se você procurar lá, vai ter Honey Badger Research e todos os produtos que hoje são distribuídos, estavam sendo distribuídos na Bitcoin Block, estarão no nosso canal de YouTube e também no nosso canal do Telegram de formas distintas, de uma forma mais ágil e tudo mais, mas esse é o nosso desafio. Então eu queria primeiro chamar vocês aí, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Bruno, e queria entender de vocês também, vamos para Casa Nova? Muito boa tarde, vamos, né? Estamos prontos, preparamos todo esse tempo aí, o terreno, para que a gente possa continuar trazendo conteúdos relevantes, mas que a gente possa, eu creio que é uma forma de a gente aprimorar, né? O conteúdo que a gente transmite para os nossos espectadores, para aqueles que estão caminhando junto conosco, através também de um Telegram, enfim, a gente vai ter uma proximidade maior aí com essa galera que nos acompanha. É isso aí, né? Agora a casa nova, na verdade, não é bem uma casa, né, Rodrigo Bruno? Seria um arroba novo aí, né? Trazendo mais para a nossa tecnologia, para os nossos dias atuais, mas com aquela mesma qualidade, com aquelas mesmas informações, com os mesmos insights, sempre aí trazendo informações qualificadas, informações que não são comuns aí, não são de acesso público, a gente pode dizer assim, né? São informações até privilegiadas, a gente pode falar, porque não é sempre que você que nos acompanha vai ter alguém cuidando dos números, cuidando dos indicadores da forma como nós aqui na Honey Badger fizemos. Mas é isso, né? O conteúdo aí vai seguir sendo produzido da mesma forma, para você vai mudar apenas aí o arroba, na verdade, como a gente brincou aqui. É isso aí, e para quem só assiste o Crypto Wrap-Up, a Honey Badger hoje ela tem 4 produtos, né? Nós temos a carteira semanal, que é a carteira onde a gente apresenta os indicadores e é onde a carteira que nós investimos, ou seja, a carteira da Honey Badger, é uma carteira que tem regras de entrada e regras de saída dos ativos, swing trades, é a carteira onde a gente opera mesmo. Nós temos aí o Crypto Wrap-Up todas as sextas-feiras, temos a análise gráfica com o Bruno todos os dias pela manhã e temos a análise on-chain com o Ricardo todas as quartas-feiras. E é interessante que esses produtos continuarão e outros produtos surgirão, como a gente disse, o nosso canal no Telegram também vai trazer novidades, e aí eu convido você também a acompanhar as nossas redes sociais, porque lá vão ser divulgados todos os produtos, todas as mudanças, vamos ter comunidades especiais para cada tipo de produto, dedicadas a cada tipo de produto, vamos ter produtos agora pagos também, que vão oferecer mais benefícios, novos conteúdos, profundidade aí de informação. É um caminho que a gente vem construindo e a gente quer, mais uma vez, contar com a sua presença, com a sua até crítica, se você tiver algum comentário a fazer, estamos sempre abertos, né? Mas seguindo para o Crypto Wrap-Up não ficar muito longo, né? A gente queria começar já tradicional com o Bruno. Bruno, por favor, os seus comentários aí de análise gráfica, como é que fechou a semana? Uma semana que foi turbulenta, né? Muita coisa aconteceu no macro, muita coisa aconteceu no gráfico também, como o Bitcoin subiu, caiu junto com as outras
criptomoedas também, ativos digitais, e eu queria que você fizesse aí a sua visão, demonstrasse para o nosso ouvinte e espectador o que você viu nos gráficos e quais são as suas previsões. O que faltou durante muito tempo veio nessa semana, né? Volatilidade. Então, essa semana a gente teve bastante volatilidade na terça-feira com o ganho de causa da SEC, da Grayscale contra a SEC, fez o BTC dar uma porrada para cima e depois o BTC recuou, corrigiu e voltou para onde estava, né? Caiu novamente ontem, 3 dias de queda já, né? Quarta, quinta e hoje aí em queda. Então, o que a gente vê? Eu vou colocar na tela, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo em ordem o áudio? Só um minutinho que eu não estava ouvindo vocês. Deixa eu tirar aqui meu fone, porque meu fone estava picotando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no áudio. Deu uma pocada aqui também no áudio. Vamos lá. Estão me ouvindo? Fala um oi aí para mim, para ver se eu ouço vocês. Fala. Alô, testando. Ixi, eu não estou ouvindo vocês. Testando. Probleminhas técnicos, só um minutinho. Deixa eu arrumar isso aqui. Tô ouvindo, não tô ouvindo vocês, na verdade. Som. A gente avisa a Rafa aqui Beleza. Voltando. Oi? Não, sem problema, continua. Voltando após problemas técnicos, estamos aqui novamente. Falando do BTC, né? Que a gente estava falando que estamos aí no terceiro dia de queda já seguido nessa sexta-feira. Então, toda a alta foi devolvida e mais um pouco, porque a gente estava trabalhando ali na região dos 26 mil dólares. Hoje a mínima cravada em 25.312, porém continua segurando nessa região, né? Então, assim, pessoal, esse suporte aqui, ó, vou até dar uma ajustada nesse retângulo verde, que está ali entre 25,5, né? Se perder essa região de fato dos 25,5, eu creio que nós vamos retestar a mínima do dia 17 de agosto, que está lá trabalhando, que tocou em 24.580. Então, os 24 mil dólares aí, para mim, começa a ser iminente. Né? Essa busca pelos 24 mil dólares, esse teste, e se rompido, aí é 22.600, 23 mil dólares que o BTC deve buscar, tá? E se rompido, é sempre assim, e se rompido, tem que romper os pontos de suporte e resistência. Eu creio que os 20 mil dólares não é nenhum absurdo, tá? A gente vê o BTC aí em setembro, nos 20 mil dólares, tá bom? E seria uma excelente oportunidade, como falamos no Crypto Wrap-Up da semana passada. Quando a gente fala excelente oportunidade, pelo menos a gente vê para nós, porque tudo que é falado aqui tem um propósito educacional, tá? Não é recomendação de investimento. Façam sua própria análise, tá certo? Então, é isso que eu estou vendo. Se segurar nessa região, não, eu creio que uma lateralização entre 26, 27 mil dólares para testar pelo menos esse fundo cravado no dia 17 de agosto em 24,5. Aqui eu creio que vai buscar, tá? Aqui é o meu sentimento. E aqui, nesse gráfico diário do BTC, a gente alertou para duas possíveis resistências, né? Na região dos 27 mil dólares que rompeu, foi embora na terça-feira, mas quem acompanha os nossos vídeos, a gente fala do primeiro toque na média de 80. E olha aqui como foi maravilhosamente respeitado esse primeiro toque. Média de 80, essa linha laranja. Não chegou a tocar, mas chegou muito perto. Abriu um short aqui, surfou um movimento maravilhoso de queda. Então, assim, é um setup que eu ensino o pessoal, que eu ensinei a galera que tem nos seguido. E, meu, funciona. Funciona no tempo gráfico diário, no tempo gráfico de 4 horas. No H1, um pouquinho funciona também, mas é um pouquinho mais arriscado. Mas no H4 e no diário, tem funcionado uma taxa de acerto muito boa. E aqui no BTC a gente consegue ver que deu bom também nesse trade, tá certo? Pessoal, fiquem atentos ao BTC, a toda a macroeconomia aí, todo o cenário macroeconômico que vai afetar o preço nos próximos dias aí.
no Bitcoin, tá bom? É isso que eu tenho para vocês. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, a carteira semanal, que infelizmente tomamos alguns stops. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu ver. Não tá. Deixa eu mudar a forma de apresentação, de compartilhamento da tela, que eu já vou mostrar para vocês. Compartilhamento da tela, que eu já vou mostrar para vocês. Carteira semanal, vamos lá, carteira semanal. Então, o que a gente teve? Entrada no BTC, Ethereum, Solana e DYDX. Atomo não deu entrada, infelizmente. DYDX deu bom, tá? Pegou alvo 1, alvo 2, depois voltou no primeiro alvo, subimos o stop, né? Quando pega o segundo alvo, a gente sobe o stop para o primeiro. Voltou no primeiro alvo, saímos. E depois foi no terceiro alvo, mas contabilizei primeiro e segundo alvo e a saída final no primeiro alvo. Deu um lucro de 4%. Solana, Ethereum e BTC, na queda que deu hoje, acabou nos estopando. Então, o rendimento da carteira, a performance da carteira é negativa de novo, em 1,36%. Porém, o BTC, até o momento que eu fiz essa apuração, estava negativo em 1,8%. Então, por enquanto, estamos batendo o BTC. Vamos esperar fechar domingo aí. Ver se pega essa tomo e salva a carteira até domingo. Mas é isso que temos aí nessa semana, tá certo, pessoal? Por hora é isso. Fiquem atentos. Eu, Bruno, ainda creio que o BTC vai buscar ali pelo menos os 24,5, 24 mil dólares. E aí o Ricardo, não sei se ele vai chancelar essa minha análise ou não na análise on-chain dele. Beleza? É isso que temos aí para hoje. Eu só queria fazer um comentário em relação a esse movimento da Grayscale, né, para que o nosso assinante entenda o que aconteceu. No começo, a semana começou com uma notícia muito boa de que a justiça americana deu um ganho de causa para a Grayscale em relação à SEC. E qual é o processo, né? A Grayscale, há muitos anos, já há alguns anos, ela já tem um instrumento de investimento em spot de BTC chamado Grayscale Trust, que é um outro instrumento de investimento. Como não havia um ETF, eles criaram o Trust. E eles já têm histórico nesse Trust. E o que eles processaram a SEC é que eles querem transformar esse Trust, que já existe, já tem histórico, já tem cliente, em um ETF cumprindo todas as regras, pelo menos as regras publicadas da SEC. E o processo deles foi, olha, se eu estou seguindo todas as regras, se eu já tenho um histórico, se já não é uma coisa nova, se já é um instrumento que já existe, o porquê não a SEC aprovar essa mudança de um trust para um ETF, né? E eles entraram como perseguição, porque a SEC não estaria fazendo isso por motivos objetivos, mas sim por outros motivos que não são claros, né? Então, só para o nosso assinante entender que esse ganho de causa pressiona a SEC para falar, por que você não está seguindo as suas próprias regras e abrindo, no caso da Grayscale, a mudança de trust para ETF, e por que você não está fazendo os ETFs, sendo que as empresas estão cumprindo todos os protocolos. Só para o nosso ouvinte entender essa questão mais macro e por que a gente começou a semana com uma boa notícia e depois as notícias, por outro lado, não foram tão boas assim. Depois eu vou comentar também sobre o payroll americano, o número de empregos e tudo mais, que também influencia no macro. E só para mostrar aqui rapidinho, Rodrigo, que eu não coloquei na tela, né? Eu coloquei aqui para gente, mas não coloquei na tela a planilha aí da carteira semanal. Tá? Tô colocando, vamos ver se vai entrar, se esses problemas técnicos nos ajudam ou não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Cadê você? Planilhinha tá aqui, ó. Olha aí. Então aqui tá o resultado da carteira semanal até o momento, tá? Carteira menos 1,36, enquanto o BTC menos 1,82. E aqui está os trades executados, beleza? Mas é isso. Vamos ver com o Ricardo aí a análise on-chain. Bom, semana de volatilidade, né, Bruno? Como tu comentasse aí, cara, fazia tempo que a gente não via essa volatilidade no Bitcoin. Eu, particularmente, esperava já um movimento de volatilidade, tá? Principalmente na questão de preço. Eu vou precisar acho que tu puxe na tela aí, Bruno, o gráfico, porque eu quero mostrar para o pessoal aqui também, né? Começar aquela análise desde do início mesmo, do zero,
fazendo aqui, usando o meu indicador aquele preço na rede, fazendo a comparação entre o preço das corretoras e o preço na rede. Então, se a gente pegar aqui o corte dos últimos 3 meses, a gente pega bem a volatilidade aqui na linha cinza, enquanto o preço na rede basicamente permaneceu o mesmo, permaneceu estável. Nesse recorte aqui, são 3 meses, então a gente tem em junho, dia 4 lá atrás, $20.200 na rede, né, on-chain, e hoje a gente tem $20.294. Enquanto aconteceu toda essa volatilidade nas corretoras, o preço das moedas na rede se manteve praticamente o mesmo. Então, isso é importante para as pessoas que estão visando o longo prazo na rede. Tá? Para quem aí tem uma visão de longo prazo mesmo, não estou falando de 1 ano, não estou falando de 6 meses, estou falando aí de 5, 10 anos. A gente consegue ver que mesmo num corte 3 meses aqui, apesar da volatilidade nas corretoras, o preço médio dos bitcoins dentro das UTXOs, eu costumo brincar, né, como se fosse o contra-cheque do Bitcoin. Quando a gente olha o que está anotado lá na rede, esse preço não se modificou muito. Mas aproveitando, né, a oportunidade que a volatilidade nos dá, Bruno aí faz isso muito bem. Na análise on-chain, a gente não tem a mesma resolução para fazer diariamente, né, tantas negociações, mas a gente consegue ver bons movimentos swing trade, e aí eu trago sempre o NUPL, que é aquele indicador que mostra o balanço entre lucro e prejuízo na rede. Quando a gente olha indicadores de lucros contra prejuízo, a gente consegue entender mais ou menos como é que está a cabeça do investidor que está com essas moedas. Quando você está com elas em prejuízo, o comportamento é um, quando você está com elas em lucro, o comportamento é outro. Quando a gente vê a média total de toda a blockchain, é possível a gente entender e a gente vislumbrar para que lado pode ir o próximo movimento macro, né? Venda ou compra. E aí, quando a gente consegue essa análise pelo NUPL, ele é um indicador que foi feito para facilitar muito a vida do analista, até do investidor aqui, porque quando a gente olha um corte maior dele aqui de 1 ano, a gente tem o período de capitulação muito bem marcado aqui pelos momentos vermelhos, que são, por óbvio, são bons momentos de compra de Bitcoin. Se a gente aumentar mais ainda esse zoom, a gente vê que a gente tem também uma zona mais elevada ainda, que é uma zona azul, e uma zona verde. A gente nunca chegou na zona azul, mas em cima chegamos sempre na zona verde. Como o maior período de oscilação desse gráfico não está nem no vermelho nem no verde, muito menos no azul, porque nunca entrou, a gente tem que se acostumar a navegar pelas zonas laranja e marrom aqui desse gráfico, que são aí medo, esperança, otimismo e ansiedade pela linguagem do Glassnode. Nos últimos 3 meses a gente teve algumas boas oportunidades aqui de fazer swing trade, e agora com essa queda recente abrimos mais uma oportunidade dela, trazendo aqui o corte do dia 31 de ontem, né, no Glassnode do NUPL. Então temos aí uma volta nessa zona laranja. Eu já estava pensando aqui, até comentamos isso, né, nas últimas análises, nossa, mais uma janela aqui nessa zona, e já saímos dela rapidamente, porque o preço do Bitcoin não fica nessa casa aí abaixo dos $26 mil, agora voltamos para essa zona, pode ser mais uma oportunidade de acumulação aí, ou mais uma oportunidade de você fazer um swing trade. Quero comentar Ricardo, só uma dúvida minha aqui, nesse indicador que você está, qual a chance dessa linha laranja ela continuar descendo para buscar os $20 mil no BTC ali? Você acha que é possível? Eu acho que assim, ó, se a gente for olhar, tá? Eu acho que é pouco provável, tá? Possível sempre né, Bruno? Mas é pouco provável. Há 1 ano aqui, pelo corte de 1 ano, 2 anos é um bom momento aqui. Eu acabei de ver 2 anos, aconteceu tudo aqui no gráfico. A gente tem zona verde, a gente tem aqui a zona vermelha. O preço do Bitcoin na zona vermelha, ele estava ali, ó, $16 mil, lá em novembro, mais ou menos. Ele fez a troca da zona aqui em $18 mil. Então, a gente teria que ver uma queda repentina do preço aí para bem abaixo dos $20 mil, viu, Bruno? Pode ser que, como outros momentos, né, a gente pode olhar aqui no corte do ano anterior, ele vem descendo lentamente lá da zona verde, passando pela marrom, e aí sim. Agora, dá uma paulada para baixo, assim como aconteceu aqui nesse momento, deixa eu ver que período é esse, de junho de 22. Tem que acontecer algum evento aí extraordinário para que isso se concretize. Eu só apostaria... um cisne negro, né? Só um cisne negro. Eu apostaria mais numa sei lá, destravou os ETFs aí, BlackRock e outras instituições, e aí a gente é capaz de ver uma paulada para uma zona verde, caso
o preço do Bitcoin suba muito. Eu queria complementar isso até, tá? Foi até bacana que tu colocou essa questão aí agora, Bruno. Porque agora entrou o retorno aqui no... Agora saiu. Porque, assim, essa semana também o Glassnode trouxe um reporte semanal, um estudo bem completo de avaliação dos riscos das corretoras, tá? E aí também, para não esticar muito aqui para o pessoal, o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Esse aqui é a situação atual dos bitcoins, tá? Dentro de corretoras em outros locais. A gente tem total circulante 19 milhões e 460 mil bitcoins. O volume médio das corretoras, e é isso que eu sempre comento, né? É isso que eu sempre brinco, vai faltar bitcoin. Dá uma olhada no número aqui, ó, que é o volume médio das corretoras, tá? 0,122 milhão de bitcoins, ou seja, 120 mil bitcoins. Enquanto a reserva das corretoras é de 2,3 e o supply que a gente dá como perdido em quase 1,5 milhão de moedas, tá? Quando a gente olha esses números combinados aí, dá para a gente ter uma noção de como que pode acontecer esse aperto aí de oferta com a demanda aumentando, com esses ETFs aí entrando. Não tem tanto Bitcoin assim no balcão das corretoras, como a gente pode ver aqui, né? Mas provavelmente a gente vai continuar vendo mais umas semanas aí de atraso. Tem muitas coisas ainda para serem vistas nesse ETF, né? A SEC provavelmente ainda vai prorrogar isso um pouco mais. Então, não vai ser, acredito que não vai ser na semana que vem, não, Bruno, que a gente vai ver um aumento, né, uma movimentação muito grande no NUPL. Se acontecer, ótimo, gostaria até que acontecesse, mas não tenho essa expectativa. Para a gente encerrar aqui, tá? Eu vi o pessoal comentando no Twitter hoje, e essa semana, na verdade, que o Bitcoin tinha feito uma nova máxima de hash rate. Isso não é uma verdade completa, tá? Eu andei olhando o indicador aqui, temos uma máxima histórica de dificuldade de mineração, isso sim, isso é um fato, eu vou botar aqui no período de série histórica todo, tá? Então, realmente, temos aí aumento de dificuldade, 2 aumentos de dificuldade seguidos, ok, tudo certo, mas o hash rate ele ainda não alcançou, tá? Ele não alcançou ainda um novo all-time high. Eu fiz alguns exercícios aqui para tentar achar esse all-time high que o povo viu, e mudando para a resolução de uma semana aqui, o hash rate a gente consegue ver um all-time high, tá? Mas aí, mudando a resolução do gráfico, eu não tenho a mesma precisão do que na resolução diária. E aí teríamos 409 exahashes aqui por segundo, fazendo uma nova máxima. Não considero, tá? Eu particularmente não considero, eu sou um pouco mais técnico, eu gosto de ter resolução diária, botando na média móvel aqui de 7 dias, a gente não alcançou ainda, foi lá atrás esse all-time high, tá? Lá atrás, mas não faz tanto tempo, foi aqui, ó, 14 de agosto, tirando as médias, a gente tem mais atrás ainda, tá? Lá em 8 de julho, mas a dificuldade fez uma nova máxima histórica, e toda vez que a dificuldade faz uma máxima histórica, o próximo passo é ou os mineradores investem mais em hardware de mineração e acompanham essa subida aqui, ou naturalmente, pelo ajuste de protocolo mesmo, a dificuldade vai se reajustar e vai ficar mais fácil e vai descer aqui para acompanhar o hash rate. De qualquer forma, tendo acontecido uma nova máxima histórica ou não no hash rate, o que importa é que a infraestrutura de mineração ela está sendo cada vez mais aumentada através de investimentos, né? E muitos desses investimentos também são investimentos corporativos, também são investimentos institucionais. Essa semana aí saiu também a notícia de que Grayscale investe, sim, né? Não só Grayscale, mas outras instituições investem em mineração e infraestrutura da rede. Isso, complementando aqui, já passando a bola para o Rodrigo, isso vai contra o que o senhor Luiz Barsi comentou também a respeito do Bitcoin, né? Deixa o veinho. Então, até gostaria que a gente comentasse essa questão do Barsi aí, Rodrigo, porque para mim, essa frase do Barsi, ela vai muito de encontro com o que o Warren Buffett também comenta, né? Que o fato de Bitcoin ser veneno de rato. Eu com certeza eu entendo, né, tanto a frase do senhor Warren Buffett quanto do Barsi, porque
eles vieram de uma outra escola de análise, vieram de uma escola de análise fundamentalista, na qual todos esses termos que a gente usa aqui, né, para avaliar criptomoedas não se aplicam para empresas, e os termos que eles usam para avaliar as empresas, as ações e os commodities não se aplicam para avaliar Bitcoin. Estamos nós aqui desbravando uma nova área, né, do conhecimento, ou estaríamos aí fadados ao fracasso, segundo aí o senhor Warren Buffett, né, podemos dizer aí um dos melhores investidores do mundo, talvez o melhor, e também o senhor Barsi, aí, o melhor investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira. Não Cara, fala assim não fala assim porque eu sou associado da Barsi Investimentos, tá? Exatamente, o cara... Mas eu sou associado da Barsi Investimentos, que é do filho dele, do Luiz Barsi Neto, né? Sim. Não do seu Luiz Barsi, que é um monstro nos investimentos, né? Cara, eu costumo dizer, quando eu vejo essas declarações do Warren, ou mesmo do Luiz Barsi, que são gênios, assim, criaram fortunas e valores, inimagináveis, e muitas vezes, cara, eu acho que a história do Barsi é até um pouco mais interessante do que a do próprio Warren, porque é um cara que não teve formação acadêmica de mercado financeiro, é um cara que aprendeu na raça e é um dos maiores investidores do Brasil, né? E eu também não imagino que a Berkshire Hathaway invista em alguma empresa de mineração de cripto, talvez sem querer ou através de um ETF qualquer, mas muitas dessas empresas, BlackRock, Fidelity, todas essas grandes empresas investem em ações de empresas que fazem mineração de cripto, porque muita gente não sabe, mas muitas das empresas que mineram cripto têm ações na Bolsa, têm ações abertas na Bolsa, que fizeram funding da sua operação, e hoje são ações que também têm bastante volatilidade, porque estão ligadas ao negócio de cripto. Mas eu costumo dizer, voltando ao assunto do Barsi, a gente precisa entender quem explicou para ele. Né? Quem foi lá contar a história? Ele teve acesso à informação? Explicaram para ele, cara, que tudo é baseado em blockchain, qual que é a segurança do blockchain, ou por que Satoshi criou aquilo, porque também depende muito, né? E eu vejo isso em muito contato com o institucional, quando você chega falando, cripto, cara, cripto, esse negócio e tal, aí eu pergunto assim, cara, qual que é o seu problema com cripto? Muitas vezes a pessoa não sabe nem explicar. Não, que isso aí é para lavar dinheiro. Aí você fala, mas, cara, é burrice lavar dinheiro com a maioria das criptos, principalmente com o Bitcoin. Bitcoin é para lavar dinheiro. Bitcoin é para te tomar dinheiro. Ué, por quê? Você não toma dinheiro de ninguém. Você compra, o dinheiro é seu. A carteira é sua. É muito difícil. É praticamente, se você tomar os cuidados corretos, é muito difícil você tomar o seu dinheiro. Então, é algo que está respaldado por uma tecnologia, tal, um monte de minerador, de node, tal. A hora que você explica a tecnologia, e ser um pouco mais experiente ou um pouco mais jovem há mais tempo, cara, é muito parecido com o que eu vivi vendendo solução de internet lá em 96, 97, 98. É a mesma coisa. Eu visitei muito banco, grande banco, para falar de solução de internet, e os caras achavam que internet era coisa de jogador de videogame, que não faria sentido. Uma das frases que eu mais ouvi naquela época é assim, Rodrigo, você não entende que a relação do cliente com o banco, a segurança que o banco transmite para o cliente através da agência. Quando o cliente vai na agência, ele entende a segurança de estar pondo o dinheiro dele ali. E olha o que a internet fez com as nossas vidas. Então, eu não xingo, muita gente... É assim, de novo, a nossa tecnologia é muito nova e tem gente muito nova no nosso mercado. Então, quem é muito novo tende a ter muito mais, vamos dizer, testosterona, né? Muito mais estamina e está muito cheio de convicções e não entende que as pessoas podem ter opiniões diferentes. Então, cara, eu acho divertido, eu acho uma pena, porque esse cara tem importância, muita gente ouve o que o Luiz Barsi, que o Warren Buffett fez, mas ele fala, né? Mas por outro lado, cara, eu nunca tive problema e até hoje o meu histórico é muito bom. Eu nunca deixei de convencer ninguém com argumentos corretos. E é o que eu já falei, para quem não sabe, eu fiquei mais de 18 anos vendendo tecnologia para banco, para grande bancão no Brasil, na América Latina inteira, e até hoje o meu recorde é ótimo. Eu não deixei de convencer ninguém. E não é convencer que o cara no dia seguinte vai sair comprando cripto. Não é. É convencer o cara, pelo menos, dar a oportunidade de ouvir o outro lado da história, entender um pouco mais de tecnologia, entender o que é blockchain. Mas para isso, nossos caros bitcoiners aí, ou crypters que estão nos ouvindo, você tem que estar preparado, você tem que ter bom argumento, você tem que conhecer a tecnologia. Não é só falar que o Bitcoin e as outras criptos é um exercício libertário. Só isso não convence ninguém. É um exercício libertário? Mas você precisa ter
Conhecimento econômico mínimo para entender o que é libertário, entender o que é tecnologia, o que o blockchain faz, qual a segurança dele, e ter argumentos corretos para poder convencer as pessoas. É só isso, né? A gente tem que estar preparado para essa discussão. Fora o quanto das pirâmides financeiras queimaram o filme do Bitcoin, né? E continuarão Exatamente. queimando, infelizmente. Continuarão queimando, né? Isso é... Exatamente. E assim... Cara, hoje... Desculpa, só para comentar, hoje um grande parceiro meu, na época que eu trabalhava com tecnologia para banco, na verdade, na época que eu montei a minha empresa de solução de pagamentos móveis, lá em 2013, eu conheci um cara, muito senhor já, super profissional da área de comunicação, o cara me ligou hoje, Rodrigo, me disse se eu caí ou não num golpe. Óbvio, né? O cara caiu. Óbvio. E aí, cara, eu acho que assim, eu tive essa intimidade com esse amigo, de falar, cara, você me liga agora, depois que você caiu, sabe que eu trabalho com cripto há 6, 7 anos, você me conhece, nós já tivemos várias conversas, e você me liga agora, me liga antes, né? Eu teria o prazer do mundo para te dizer, olha, me parece que isso é uma roubada, me parece que... E outra, né? E aí, de novo, as pessoas não procuram conhecimento. O cara me falou um monte de termos. Não, eu investi num token lá, num Bitcoin. O cara usou esse termo. Eu investi num Bitcoin lá que os caras me falaram que tava dando uma grana, um tal de airdrop. Aí eu falei, cara, airdrop não é moeda, é outra coisa. Então, assim, de novo, a gente tem que entender que como toda nova tecnologia, ela demanda uma curva de aprendizado. E, infelizmente, a gente está num país que muita gente usa erroneamente ou erradamente, né, ou de forma fraudulenta, essa nova tecnologia. E eu gosto de lembrar assim, nós já tivemos pirâmide de avestruz, de boi gordo, de consórcio, de uma porrada de coisas. Não é o ativo. É o cara que é picareta. É a ganância. Então, assim, e a ganância. Também, né? Esses caras simplesmente usam o ativo da vez, usam o nome da vez. Cara, já tem pirâmide falando que investe em inteligência artificial. Robozinho. Exato. Não, porque a gente investe em inteligência artificial, nessa nova tecnologia que faz isso, que faz aquilo, e muita gente acredita, é o nome da moda, né? Então, agora tem cara muito corajoso, hein? Muito corajoso. Vocês viram aquele cara, o engomadinho do Bitcoin, o cara deu golpe, até o Nietzsche sabe, pelo que a gente falou, no PCC, no Comando Vermelho. Se eu fosse ele, eu estaria bastante preocupado. Muito preocupado, né? Muito preocupado. Aonde quer que ele esteja, né? Aonde quer que ele esteja. Aonde quer que ele esteja, porque assim, se tem uma coisa que essa galera sabe, é encontrar alguém, né? Exatamente. E assim, né? Queria deixar também aqui a provocação, acabar, vou pedir pro Bruno colocar na tela, tá aí, ó, pro senhor Barsi, que nunca ouviu falar, né? O que é Bitcoin, eu queria mostrar aqui uma imagem, né? Esse é um centro de mineração. E eu costumo dizer para as pessoas leigas, daí que sai o hash rate. Em outras palavras, é aí que habitam os bitcoins. Né? Existe uma infraestrutura física por trás. Não é algo meramente etéreo, não é algo que está apenas na internet. Assim como esse é um centro de mineração, existem aí milhares de centros de mineração espalhados pelo mundo, e apenas o Bitcoin leva uma característica única, que é mais de 60% dessa rede, dessa infraestrutura física, está conectada entre si de maneira anônima. Então, esse é o único, é realmente a única rede de infraestrutura física que se propõe, que realmente entrega, né, descentralização e a capacidade das pessoas gerirem os seus próprios fundos. Então, tá aí para o seu Luiz Barsi, para as pessoas também que não conhecem como que funciona a mineração de bitcoins. Ela é feita através de grandes centros ou então de até máquinas pequenas domésticas, mas eu gosto de trazer as imagens aí de grandes centros de minerações, de infraestruturas industriais, para as pessoas entenderem que os bitcoins moram em algum lugar. Eles não ficam, eles não estão voando, eles não estão na nuvem, eles não estão, não são simplesmente coisas que não existem, eles existem fisicamente. E, na verdade, eles estão em todos os lugares. Em todos os processadores você tem uma cópia da blockchain. E aí, Brunão, já que você fez a provocação de que você trabalha lá com o Luiz Barsi Neto, se você falar com ele, cara, eu me autoconvido a tomar um café com o seu Luiz, bater um papo sem arrogância, sem nada, e fala para ele que eu tenho cabelo branco suficiente, tanto quanto ele, para a gente poder ter uma conversa construtiva quanto a ativos digitais, tokenização, blockchain e tudo mais. E se ele não se convencer, tudo bem também, as pessoas têm direito a ter suas próprias opiniões. Eu só gostaria de ter certeza que ele recebeu o input correto para tomar essa decisão. Oh, mas pelo que eu entendi, o seu Luiz Barsi Neto, que é o filho dele,
E os filhos do seu Luiz Barros Neto, os netos dele, são entusiastas de cripto também, do Bitcoin, entenderam, né, qual o propósito, entendeu? Mas é um bom convidado para a gente trazer no Crypto Wrap-Up, e vou conversar com ele para a gente ver a agenda. Seria um prazerzaço a gente bater esse papo com ele. E, cara, como o que eu aprendi lidando com o pessoal do mercado financeiro é que o bom trader, o bom investidor, ele é, no mínimo, muito curioso. O cara é curioso, o cara quer aprender coisa nova. E se ele for desse tipo, ele vai querer falar com a gente, tomara que a gente consiga, seria ótimo, né? Eu já queria engatar aqui o nosso wrap-up de notícias aqui, trazendo algumas coisas interessantes, né? A gente já falou muito do macro, né? E um fator que talvez tenha pesado, na minha opinião, pesou para que o Bitcoin tivesse essa performance, essa volatilidade que a gente estava esperando tanto, né? Foi a divulgação do payroll que aconteceu essa semana, né? O número de empregos gerados nos Estados Unidos veio maior do que eu imaginado, por uma pequena diferença, mas veio maior. Se eu não me engano, era 135 mil, veio 174 mil. Isso demonstra que a economia americana ainda continua aquecida, apesar que o desemprego aumentou um pouquinho. E aí, se você for fazer uma análise rápida, quer dizer que tem mais, criou-se mais empregos do que se imaginava. E como que o desemprego subiu? Porque mais gente quer trabalhar. Então, assim, tem mais gente no mercado batendo na porta das empresas procurando empregos, vamos dizer, regulares, né? Empregos registrados, né? Então, a economia americana continua muito forte. É muito difícil dizer. Muita gente aposta contra a economia americana, mas eu, pessoalmente, eu sempre tomo cuidado de dizer don't bet against America, que é muito difícil competir com aqueles caras. Eles são muito competentes no que eles fazem. E aí, dentro desse conceito, eu queria só lembrar uma declaração. Teve uma entrevista hoje na CNBC americana, com um cara que foi presidente da SEC, se eu não me engano, antes do Gensler, que está lá, que é o Jay Clayton, né? E ele falou uma frase, ele fez uma declaração muito interessante, eu acompanhei. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, não é questão de se, é questão de quando os ETFs vão ser aprovados. Não existe razão, na opinião dele, para que os ETFs não sejam aprovados, e aí é uma questão processual. Ele também não quis ser antiético de falar mal do atual presidente, mas ele disse, olha, eu não entendo por quê. Porque assim, qual que é a diferença de você ter um ETF de spot e um ETF de futuros? Já tem ETF de futuros, então essa justificativa não é viável. Ele falou, até queria entender, se eu puder conversar com o Gary, qual que é a justificativa de ter de futuros. Você tem, que é muito mais complexo, muito mais arriscado, você tem alavancagem, você tem um monte de coisa aí envolvida, além de você simplesmente comprar um ativo e guardar, e o spot não. E ele acha que, principalmente falando do Bitcoin, essa questão desse risco de manipulação ainda não é mais relevante a ponto de impedir que você tenha uns ETFs, até porque, vamos ser sinceros, se a gente tivesse uma empresa grande como a BlackRock querendo fazer, você fala assim, cara, putz, esses caras vão botar um navio petroleiro de dinheiro e esses caras vão manipular o mercado. Mas não é, você tem a BlackRock, mas você tem um conjunto de outras empresas, outras instituições pedindo o ETF que vão ser muito maiores, comparando, né, juntando todas, maiores do que a BlackRock, com seus interesses e teses e estratégias de investimentos distintas. Então, assim, não faz muito sentido essa questão da manipulação. Algumas até arquirrivais aí, né, Rodrigo, podemos dizer, né, da BlackRock, porque como a gente está falando aí de grandes instituições financeiras, são empresas e a concorrência pega, né, e a concorrência nesse nível é o mais elevado nível do mundo aí quando a gente fala em casas de investimentos. Né? E não usando um trocadilho, até a ARK está querendo fazer o ETF dele, que quem não sabe, a ARK é uma gestora americana muito focada em mercado de tecnologia, foi uma das que mais se beneficiou das ações de tecnologia nos últimos 30 anos aí. Como é que é o nome da gestora lá? Eu sempre esqueço o nome dela, que é a CEO da ARK. Cathie Wood. Isso, exatamente. Ela realmente foi genial na escolha das ações de tecnologia dela. O fundo dela de cripto não está indo muito bem, mas ela sempre foi muito preparada, muito competente na escolha. Uma curiosidade aí em relação à ARK também, para quem nos acompanha aqui no Crypto Wrap-Up, a ARK Invest recentemente lançou um reporte em conjunto com o Glassnode. Eu acredito que já sejam empresas associadas, tá? E isso aí é algo que principalmente para mim aqui, que estou sempre ligado na análise on-chain, quando a gente vê uma grande casa dessas de investimentos
se associando a uma casa de pesquisa, ao Glassnode, é porque, de fato, cada vez mais os índices e os indicadores de análise on-chain estão servindo, de fato, para precificar e trazer aí um nível de análise fundamentalista para dentro de criptomoedas, né? Aí estamos falando de Bitcoin, no caso, mas vários indicadores aí funcionam para outras criptos, e eles trouxeram aí um novo reporte, um novo material, tá? Eu estou estudando o material ainda, até para trazer aqui em primeira mão pessoal, porque é um material aí que traz uma nova visão econômica para as moedas aí, em relação a dados on-chain. E aí, só complementando, a gente fica muito, às vezes o mercado de análise é acusado de ser profeta, como é que fala? Profeta de fato passado, né? A gente só fala dos casos que acontecem. Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, exatamente, né? E aí eu queria trazer 2 casos que eu acompanhei essa semana, que eu estudei um pouco, porque, como vocês sabem, eu tento ter uma visão um pouco maior do mercado de cripto e as oportunidades que estão surgindo, de 2 tokens que tiveram... são tokens que têm como projeto fazer o funding de operações distintas dentro da tecnologia blockchain de outros serviços que são baseados em blockchain. Então, um deles é o CyberConnect, não sei se vocês acompanharem. A CyberConnect é uma nova rede social que é baseada em blockchain, e o token dela, diferente de muitos que caíram essa semana, subiu mais de 200%, né? Eles soltaram alguns indicadores de que houve um crescimento na rede social deles, e como sempre é uma rede social nova, que tende a competir com as que já existem, você vai poder montar comunidades, e cada comunidade dessa pode ter o seu próprio token, e como vai ser a forma de remuneração. Então, já existem outras, né, ou outras iniciativas, mas só um exemplo de que você tem grandes oportunidades, se você pesquisar aí, de fazer um trade rápido, de especular, né, nessas moedas. Pois não, Bruno? Só das 9 da noite de ontem até agora, 73,8% de valorização. Exatamente. Nos últimos 3, 4 dias, 200 e pouco, né? 4 dias, 315%. Então, só para vocês terem uma ideia das oportunidades. E não tem uma liquidez muito baixa, não. Se eu não me engano, já estava perto de 300 milhões de dólares, né? Não, e ela já está listada no mercado futuro, né, da BitGet, da Binance, então tem liquidez. Sim, tem liquidez, sim. Então, assim, pesquisando, existem grandes oportunidades. Lembrando que aqui não é indicação de investimento, é só ter um conteúdo educacional para que vocês verem que, assim, fiquei só em Bitcoin e tal. Você quer tomar risco? Você quer entender um pouco mais? Você quer buscar um pouco mais? Da mesma forma que um token como esse subiu 300%, ele pode cair e ir a zero, mas... Para quem é trade, para quem acompanha o mercado, podem ter boas oportunidades. E aí, um outro token que eu acho um projeto muito interessante. E lembro que eu falo para vocês, é possível a gente fazer uma análise fundamentalista de tokens, ou seja, existem tokens que são lastreados por projetos que, na minha opinião, são muito interessantes. Um deles é o Moxie, né? O Moxie é uma moeda que foi lançada há 7 dias, um pouco mais de 7 dias, para fazer o fund de uma... até um pouco menos, foi no dia 29, faz 4 dias que ela... 27, faz 4 dias que ela foi lançada, e ela foi lançada para fazer o fund, para ser o token de governança de um projeto, de uma plataforma para Play to Earn Games, Plug and Play. O que isso quer dizer? A indústria de games, ou seja, qualquer game que queira, isso está no site deles e tudo mais, qualquer game que queira estabelecer uma estrutura de play to earn games, independente do tipo de game, competitivo, leaderboard, dos vários modelos de jogos que você tem, você pode simplesmente se conectar e consumir os serviços deles na implementação de um modelo de pagamento de remuneração dentro de um jogo. Então você vê, é uma indústria que surge, é uma indústria de play to earn game, que teve o seu ápice durante a pandemia, muita gente ganhou dinheiro, os projetos explodiram de tamanho, depois houve um desinteresse nos projetos, mas a indústria continua desenvolvendo, existe gente pondo dinheiro. E o mais interessante que chamou a atenção, que é algo que eu sempre me preocupo nas minhas pesquisas, é quem está fazendo, quem está envolvido nesse projeto. E aí, dentro dos nomes, me chamaram a atenção 2 caras, 2 tiozinhos mesmo da indústria de games há muito tempo, que é o Nolan Bushnell e o Lawrence Siegel. Para quem não sabe, o Nolan Bushnell foi fundador da Atari.
cara fundou a Atari e lançou, e foi um dos caras que lançaram um dos principais jogos da Atari, que me esqueci o nome agora, acabei não anotando, te peço desculpas, e o Lawrence Siegel foi um dos fundadores, participou do projeto da Atari e foi um dos fundadores da Sega, se eu não me engano. Ou seja, é gente de peso da indústria de game vindo para o mundo cripto. Então é interessante que a gente entenda que existem projetos que podem ser interessantes, que fazem parte do universo cripto, e não necessariamente são moedas, são novos negócios surgindo a partir do blockchain. E para citar, essa moeda foi lançada no dia 27/8 e ela está em queda de 43,98% até uma hora atrás, que foi quando eu verifiquei, mas é um projeto que, se desenvolver, se tiver uma boa performance, entregar resultado, na minha opinião, tem um potencial muito grande aí de crescimento. Da minha parte, galera, era isso, né? Eu falei do Clayton, falei da Moshi, falei da Cyber, da Grayscale, era mais ou menos isso que eu queria trazer das novidades dessa semana. Falamos também do macro, né? Da questão do desemprego americano, para quem não está inteirado. Se a economia americana está muito quente, vai haver uma dificuldade por parte do Federal Reserve de baixar os juros, e enquanto os juros americanos estiverem alta, os ativos de maior risco têm dificuldade de crescer em preços, porque todo mundo vai para a segurança do título americano. Show de bola. Perfeito. Beleza, senhores? Tudo certo? Maravilha. Então eu queria terminar a nossa edição de hoje, bem comprida, 46 minutos, uma das maiores que nós fizemos. Agradecendo mais uma vez a Bitcoin Block, o Rodrigues, a Rafaela, todo mundo que nos ajudou lá, pessoal que nos trouxe aqui, nos recebeu de uma forma muito carinhosa e muito competente. Os 3 meses e meio que nós ficamos com eles, agradecer todo o apoio e convidar você que está assistindo aí o Crypto Wrap Up. Esse vídeo já vai estar na plataforma do Crypto Wrap Up do YouTube, junto com a Bitcoin Block. A gente vai fazer essa transição e a partir da semana que vem, todos os nossos produtos disponíveis lá na Honey Badger Research, na plataforma da Honey Badger, no canal do YouTube. Lá e contamos com a sua presença. É um canal que a gente mudou, ele já tinha uma estrutura, a gente renovou essa estrutura, já tem um número bastante, vamos dizer, para quem está começando, um número consistente de assinantes. Então a gente tem muita esperança, muito trabalho e muita alegria em fazer esse trabalho aí para vocês. E nos sigam nas nossas redes sociais também. Grande abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.